Pronto, beleza. E agora é com você, tá bom? Joia, obrigada, Brito. Bom, pessoal, super boa noite. Muito obrigada aí pelo momento aí de disponibilidade de vocês. Eu sei que a gente tem algumas rotinas pessoais que acontecem à noite, né? Mas para mim é um privilégio poder estar falando com vocês aqui sobre algo que me deixa emocionada todos os dias. É mais ou menos isso. E quando eu falo de emoção, é poder ter a chance, dentro da nossa carreira profissional, da nossa necessidade financeira, de poder trabalhar com algo novo e tão bem feito e tão determinante para o futuro do nosso país, né? Então, eu quero começar me apresentando. Eu sou Ariana Borges, eu sou executiva de negócios do Nordeste. Eu atendo, nesse momento especificamente, toda a Bahia e Sergipe. E eu tenho uma entrega mais presencial do que virtual, tá? Então, quando eu falo assim, nós vamos encontrar Jailson, a Abigail, a turma daqui de Salvador, eu quero muito poder fazer essas trocas presenciais com vocês, ou em Camaçari também, para que a gente possa juntos chegar com estratégias mais assertivas com relação à entrega para o cliente, né? A gente vive aqui de vendas, e vendas a gente tem um papel ali de entregar para o cliente nesse movimento de energia uma solução. Vocês estão acostumados a oferecer uma solução para o cliente, uma solução energética que na cabeça do cliente requer um investimento, mas que o sentimento dele é de sempre de retorno, né? E no Mercado Livre não vai ser diferente. O cliente vai ter retorno, só que a diferença é que não vai ter investimento. Olha que legal. Imagina você ter retorno sem precisar investir. E a gente está falando aqui de algo que, para muitos clientes, é duvidoso. A gente visita o cliente e fala assim, eu não vou pagar nada mesmo? Tem certeza? Não vai pagar nada. Então, a gente está vivendo aqui um movimento que o nosso país finalmente começa a trilhar o caminho ao qual vários países do nosso mundo já vivem, que é viver a possibilidade de ter uma energia disponível para fazer a escolha de onde quiser, né? Há muito tempo, quem é aqui um pouco mais velho sabe que, um pouco mais velho não, um pouco mais experiente, sabe que o movimento de telecom, ele aconteceu de uma forma muito gradual, mas também quando aconteceu foi muito rápido. Quando abriu a porteira para, olha, telecom agora vai ser pulverizado em operadoras, enfim, em 10 anos nós vivemos a transformação em telecom, em 10 anos. E a energia segue o mesmo movimento. Energia livre, pessoal, o mercado de energia livre já existe há 27 anos. Quem sabia disso aqui? Que há quase 30 anos o mercado livre de energia já existe. Há 30 anos. Há 27 anos, todas as indústrias do nosso país, todos os clientes de alta tensão, todas as grandes fábricas do nosso país já compram energia de onde quiserem. E o Mercado Livre, quando a gente fala Mercado Livre, não é aquela plataforma site que a gente faz compra e que entrega na nossa casa, não. Acaba que tem o mesmo nome, e eu falo isso porque muitos dos nossos clientes vão falar assim, Mercado Livre, o que é isso? Eu não vou comprar nada pelo site, não. A gente encontra muito cliente ainda porque a marca do Mercado Livre é muito diferente, mas o Mercado Livre de energia, que nada mais é do que você ter a liberdade mercadológica de comprar a sua energia de onde você quiser, já existe há 27 anos. A diferença é que, para quem? Quem era o privilegiado durante esses 27 anos? Só as grandes empresas, só as grandes indústrias. Todos os clientes que dentro do mercado do consumo de energia têm demanda estabelecida acima de 500 que podiam comprar energia aonde quiserem. E essa compra, a gente chama que era uma compra de atacado. Ele negociava com as comercializadoras, eles negociavam, a gente tem assim, mais de, nem sei quantas comercializadoras a gente tem, Tana, mas acho que mais de 100 aqui no país, né, mais ou menos. E considerando que eles poderiam fazer compra em atacado, olha, eu quero comprar X volume de energia, quanto que é? Então, sempre aconteceu essa negociação. Em 2022, foi aberto, então, o mercado para o cliente varejista.
Só que é um cliente varejista que ainda é o cliente de alta tensão. Então, quando a gente fala de varejo, não tem a ver com cliente pessoa física. No Mercado Livre ainda é o cliente de alta tensão, mas o cliente abaixo de 500 de demanda. Ou seja, todo mundo entrou no jogo. Todo mundo que tem demanda, que tem seu transformador, pode comprar agora. E aí a gente está num ritmo muito acelerado do ano de 2023 para cá, justamente porque esses clientes que não tinham acesso a essa informação, que não tinham acesso a essa possibilidade, e a mídia ainda não é muito latente, não fala muito sobre isso, né? É a gente que tem que chegar para falar. É a gente que tem que dizer para ele, olha, você agora tem a oportunidade de comprar energia que não é na Coelba. Olha que legal. E aí o cliente entender isso, até ele internalizar, meu Deus, como assim? Mas é a Coelba. E nem é mais a Coelba, é a Neva Energia, né? Então, o movimento que vocês vão construir agora é, primeiro, de desconstruir o bloqueio do cliente, da interpretação do que é Mercado Livre. É simples mesmo, é o cliente poder comprar energia da fonte que ele quiser. Né? E a 2W é uma dessas fontes. Uma fonte que já trabalha no Mercado Livre há 17 anos. Dos 27, nós trabalhamos há 17 no Mercado Livre. Então, claro que quando você fala assim, você conhece a 2W? Poucas pessoas vão conhecer a 2W, porque o nosso segmento, o nosso negócio era muito específico. Né? Agora a gente vai criar um pouco mais de popularidade através de vocês. Vocês que estão na linha de frente com os clientes empresariais, com as fábricas, com as indústrias, com os clientes potenciais do Mercado Livre, é que vão estabelecer esse primeiro contato e dizer para o cliente, olha, eu além de te oferecer a solução com a solar, eu também, já que a solar não deu certo, eu agora tenho para te oferecer o Mercado Livre. E aí você nada mais do que vai fazer é captar essa fatura do cliente para a gente fazer o estudo dele internamente, e quem vai apresentar para o cliente sou eu e vocês. Quem quiser me visitar e comigo, é um prazer, porque a gente aprende, a gente faz essa conexão com o cliente, mas o papel aqui da 2W dar o start para a abertura do Mercado Livre para que vocês possam captar esses clientes, e eu vou apresentar a nossa proposta para o cliente. Tudo bem? Ô, Ari, Oi, Tana. acho que vale reforçar que é aquele cliente que não passou em crédito, ou que não teve espaço, que é de alta tensão, e também aqueles que vocês venderam solar, mas que ainda não está 100%. Do consumo dele. E tá então, assim, vocês colocaram já placa, bate um percentual alto do consumo dele, mas ele ainda está pagando para as distribuidoras, Neoenergia, Equatorial, Energisa, ou qualquer que seja aí a distribuidora dele, ele continua pagando lá até a tarifa de energia. Então, a gente consegue trabalhar em cima desse cliente também. Exatamente. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, falamos que Mercado Livre tem 27 anos, falamos que agora está aberto esse mercado para o cliente varejo, ele vai ter agora a abertura para poder fazer a compra de energia onde ele quiser, né? E que nós somos aqui os precursores principais dessa comunicação ao cliente. O cliente ainda não sabe o que é, não tem uma comunicação, não aparece no Big Brother, não aparece no jornal ainda o que é Mercado Livre com frequência. Então, para o cliente é muito diferente ainda essa comunicação. Então, somos nós aqui a abertura dessa oportunidade para o cliente. E, de novo, sem investimento, tá? Vamos lá, eu quero começar aqui apresentando um material que a gente manda para o cliente quando ele opta pela 2W. Só que a gente vai começar a mandar antes... Todo mundo está vendo a minha tela? Acho que não, né? Eu consigo compartilhar aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Nesse momento, não. Ah, pronto, vou apresentar aqui agora, tá bom? Peraí, qual que é a janela? Guia do Chrome é melhor. Vou apresentar para vocês esse site que a gente vai mandar para o cliente assim que ele chegar na 2W. E esse site tem alguns vídeos institucionais, mas tem um vídeo que me chama muita atenção, que é o vídeo em que o nosso presidente, o CEO, Cláudio Ribeiro, ele fala para o cliente, de uma forma muito simples, em 2 minutos, tudo o que ele vai viver com a 2W. E vocês vão conhecer a partir de agora esse vídeo e vão entender também um pouco do que a gente tem como proposta para o mercado, que é oferecer para o cliente muito além da energia.
é como se eu não... A energia é um commodity, a forma, é o que eu vou usar para oferecer para o cliente muito mais do que o consumo da energia no seu estabelecimento comercial, tá? Vou dar um play aqui, qualquer dúvida vocês me falam. Olá, eu sou o Cláudio, presidente da 2W Ecobank. Estou vindo aqui falar com você, empresário como eu, que está todo dia tomando decisões que sejam perenes para a nossa companhia. Nós estamos aqui falando, essa página vai passar uma série de informações e você tem falado com os nossos executivos sobre adentrar nesse novo mundo de energia renovável através do mercado livre de energia. Eu queria elencar alguns pontos que, obviamente, você conhecerá mais ao longo aqui da página, mas alguns pontos que eu considero importante para falar com você. Primeiro, é importante saber quem é a 2W. A 2W é uma sociedade anônima de capital aberto, uma das maiores empresas de energia do Brasil, que investiu mais de 2 bilhões de reais nos últimos 2 anos e vai continuar investindo no Brasil. Nós somos uma empresa brasileira, investindo aqui para os brasileiros e ajudando as companhias brasileiras. Segundo, nós somos uma grande geradora de energia renovável, não somos uma pequena nem uma média. Nós temos mais de 400 megawatts de capacidade instalada de geração renovável no Brasil e vamos continuar crescendo, estamos investindo para chegar a 1 gigawatt de capacidade instalada nos próximos 2-3 anos. A 2W se propõe a ser um parceiro da sua companhia numa jornada de descarbonização. Isso tem sido uma realidade cada vez maior das pequenas, médias e grandes companhias que estão sendo pressionadas por uma mudança de hábito do consumidor, do mercado financeiro, dos seus clientes a se adequarem a novos padrões de produção. E a energia renovável, e não só, mas a parceria com a 2W lhe propicia adentrar nesse mundo com uma série de produtos e serviços para ajudá-lo nessa transição energética e adequação da sua companhia a esses novos padrões de exigência. É do nosso DNA, e por isso eu estou aqui falando com você, tem um atendimento personalizado, onde a gente tem um portal do cliente, os executivos de conta nossa, que tem nome, telefone, contato, para lhe ajudar nessa jornada de transição para o mundo de energia renovável no mercado livre. Temos também dentro do nosso ecossistema uma fintech que oferece produtos e serviços financeiros para o seu negócio. E para finalizar, por que a gente fala no nosso slogan que a 2W vai muito além da energia? Que a gente se propõe a ser um parceiro para ajudar você a gerar novas receitas e oportunidades para o seu negócio. É por isso que dentro da oferta de serviços que a 2W oferece, vem consultoria de marca, carregador elétrico, acesso a novos mercados através do tema sustentabilidade. Esse é o nosso mundo. E por fim, eu queria desejar uma excelente jornada para vocês nessa parceria com a 2W através dos nossos executivos. Você vai ter uma série de informações a seguir nessa página e contacte-nos para que a gente possa seguir junto, ajudando a sua companhia a ter mais competitividade e mais inserção de mercado. É por isso que a gente está aqui. Obrigado. E aí, pessoal? O que é que chama a atenção de vocês aí nesse vídeo? Alguém pode compartilhar pelo menos um sentimento, uma palavra? O que chamou mais atenção? Chama atenção a capacidade instalada que você já tem aí, entendeu? Legal, Juarez. E já mostra realmente que vocês estão no mercado para procurar atender e a perspectiva é que você está de crescimento, né? Para chegar a já 1 giga, vamos dizer assim. Isso dá uma segurança grande ao cliente. Mais alguém? Eu acho que foi a estabilidade, né, que a empresa já tem, já empregados, já vem no ramo já tem há um bom tempo, né? Eu acho que é a estabilidade da 2W. Acho que é o que mais está favorecendo aí a Invista hoje. Vocês sabem que vocês estão participando de um futuro ao qual a 2W será a primeira do país. A gente está em segundo. Nós somos a segunda comercializadora de 2023. Em 2023, nós fizemos o maior volume, e tem a ver com o varejo, tem a ver com esse movimento aqui, mas que vocês vão fazer parte, mas fechamos o ciclo de 2023 com a segunda maior comercializadora do país, e nós vamos alcançar a primeira com a participação de vocês, tá? Então, esse vídeo, ele é muito sucinto, é um recado para o nosso cliente, mas aqui nesse momento eu acho que reflete um pouco também do entendimento para que vocês possam perceber o tamanho, a magnitude e o nosso propósito de negócio, que é levar energia através da sustentabilidade.
Hoje o seu cliente, o nosso cliente, ele não sabe qual é a fonte, tirando que se ele não for solar, claro, né, 100%, mas ele não sabe de onde vem a energia dele. Ele não sabe se é de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, né? Ele não tem noção de quem compra para ele ou como compra. Para ele é muito simples receber essa energia dentro da casa dele. Mas para uma indústria, saber de onde é a fonte, isso começa a ter um impacto diferente, tá? O futuro do nosso país, e principalmente para as indústrias que fazem exportação, elas obrigatoriamente precisam ter selos de certificação de sustentabilidade para se tornar aptas em alguns mercados, em alguns acessos de mercados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma visita recentemente a uma fábrica, até um de Aracaju aqui, Sergipe. A gente fez uma rota em Sergipe recentemente de cerâmicas que vêm em tijolos, né? Enfim. E essas cerâmicas estavam em busca do selo EUREC de sustentabilidade. Eu vou apresentar o selo EUREC para vocês daqui a pouco, porque a MRV, que é uma grande construtora do nosso país, estava exigindo o selo de sustentabilidade. Significa que não só o cliente final, mas assim, todos ao redor, os fornecedores, precisam ter também atitudes de sustentabilidade, e o selo EUREC, o fato do cliente consumir uma energia sustentável, já dá para ele essa certificação. Então, veja que o cliente não vai ter praticamente trabalho nenhum para acessar novos mercados de negócios. A gente está falando aqui, quando ele não vai investir numa estrutura física na indústria dele, ele não vai desembolsar nada e ainda vai ganhar a possibilidade de ter novos negócios, isso é muito bom. A gente vai falar aqui de um outro segmento que é a hotelaria. A gente atendeu um cliente ontem na Barra que está com placa solar lá, e ele continua pagando 25 mil reais de fatura, porque a placa não suporta. E aí, o que um hotel vai fazer com sustentabilidade? Gente, o pessoal que vem do exterior já tem uma mentalidade mais enraizada nessa questão da sustentabilidade, de práticas sustentáveis, e eles buscam lá no Booking quem são os hotéis que têm a práticas sustentáveis. Então, isso já participa de um filtro de alguns segmentos de clientes, né? Você vai continuar pegando todo o seu, mas alguns que você não captaria, vai passar a captar sendo cliente de prática sustentável. Então, a gente vai falar aqui isso mais em algumas propostas específicas, quando a gente tiver acesso aos clientes de vocês, mas para cada cliente, a gente tem uma proposta personalizada. A gente enxerga o cliente antes para poder oferecer para ele o futuro que ele vai enxergar. É mais ou menos isso. O futuro do cliente que a gente vai oferecer na negociação com a 2W, tá? Então, não é somente vender energia, porque se fosse só vender energia, eu mandava um link para ele digitava lá, escolhia o plano, o prazo e aderia ao pacote de energia dele. Mas nós somos muito além disso. E aí, falando um pouco do que... Tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí, falando um pouco do que é a 2W, nosso número é 2W Energia, depois virou 2W EcoBank. 2W Energia já diz muito que é o slogan da energia mesmo. O Eco, ele veio como Eco para justamente identificar a sustentabilidade, e o Bank veio posteriormente para identificar também que a 2W tem uma fintech junto com parceria com o Banco Itaú, e que vai oferecer ao cliente uma consultoria dentro do nosso pacote de serviços que a gente já falou aqui, mas essa consultoria vai servir também para o futuro do cliente, para que ele tenha acesso a créditos verdes, a investimentos com taxas mais baratas. Então, você vai ver que a gente começa com energia, mas leva o cliente para outro patamar de negócio, e que a energia quase que não existe na nossa proposta. A gente envolve o cliente com a sustentabilidade e como a sustentabilidade pode levar ele para um lugar melhor do que ele está hoje. Ok? Bom, vamos apresentar aqui agora o material que tem... Deixa eu apresentar aqui para vocês. Onde é que está? Está aqui, ó. Case de produtos. O material dos nossos produtos complementares. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, porque a gente vai acabar
seguindo alguns slides, mas é importante que vocês sintam à vontade para ir manifestando aqui alguma dúvida que vocês queiram, tá? Porto Solar tá com a mão levantada, Ari. Pode perguntar, querida. Tudo bem? Eu não estou te vendo, mas pode perguntar, por favor. Porto Solar, se você estiver falando, tá no mudo o seu no mudo. microfone. Deixa eu tentar desabilitar ele, eu não consigo. Então tá no mudo, tá? Ele deve ter colocado a mão sem querer, levantado a mão sem Pode querer. usar um chatzinho também, e aí eu não estou vendo vocês. Mas sua explanação, Ariana, tá excelente, viu? Sua introdução aí. Obrigada. Muito boa. Pode prosseguir. Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre os produtos complementares da 2W. Vender energia já é o nosso commodity, aquilo que a gente já falou aqui, né? O cliente vai comprar, vai vir especialmente, normalmente, por querer uma economia no custo da fatura dele, do boleto dele na energia. E isso, como hoje ele já vive uma experiência com a distribuidora de consumir e pagar, ele não sabe o que é possível viver de novas experiências com a compra de energia em um outro lugar. Então, no nosso caso, a gente oferece essa experiência para o cliente, né? E dentre os produtos que a gente oferece para o cliente, a gente tem a Eco Recarga. A Eco Recarga é um carregamento fácil e inteligente para o seu negócio e que tem alguns clientes muito específicos que a gente costuma trabalhar esse produto, que hotéis, condomínios, residenciais e comerciais, postos de gasolina, supermercados que têm um fluxo grande, que tem ali uma demanda possível de clientes que tenham carros elétricos e que queiram ter esse ponto, essa oportunidade de carregar o ponto que não está fazendo no mercado. Então, a gente já vê dentro de Salvador, vou falar de Salvador, que é o meu território, tá? Mas por onde a gente visita, é muito comum você ver no shopping, né? Ou você vê em alguns centros comerciais. Mas a gente oferece para o nosso cliente essa instalação. Essa instalação é uma instalação que durante 3 anos a manutenção também é feita pela 2W. Então, a gente instala e faz a manutenção para o cliente durante 3 anos. Ari, mas por que durante só 3 anos? Porque a gente entende que é o suficiente para que o cliente viva a experiência do carregador, e a gente coloca um carregador, mas a gente pode colocar 2, 3, 4, depende do cliente, e isso vai na negociação da proposta dele, tá? Então, tem uma diferençazinha com relação ao preço do megawatt, mas assim, quando a gente fala de preço, por exemplo, o preço da instalação do totem, ele é 0,20 centavos por quilowatt-hora, 0,20 centavos. Esse cliente comercializa por 1,70 o quilowatt-hora. Ou seja, ele ganha 1,50 a mais, né? Então, o que a gente cobra no quilowatt é muito pequeno perante a possibilidade que ele tem de abranger o seu negócio, de captar novos clientes, novos segmentos para isso. Então, o Eco Recarga é campeão dentro da nossa estrutura aqui de venda, principalmente para quando a gente embate com concorrência. Nenhuma concorrência tem um totem de carro elétrico para oferecer para o cliente. E aí, visualizando os clientes de vocês enxergam algum cliente de vocês que possam se encantar com essa possibilidade de comprar energia e vir junto uma nova possibilidade de receita? Então, tá com dúvida, Ari. Pode perguntar, eu não estou vendo vocês, tá? Ariana, no caso, como aí, igual vocês falam, como uma nova receita para mercados, hotéis, alguma coisa. E para condomínio, como seria essa disponibilidade? A mesma coisa. O condomínio a gente instala dentro de uma área comum, normalmente, tá? O equipamento, ele vem com uma plataforma, tipo um aplicativo de celular. Você sabe que condomínio tem aqueles supermercados internos, não tem? Aqueles mercadinhos?
Sim. É a mesma coisa, os mercadinhos, eles têm uma plataforma pelo aplicativo do celular, então o morador do condomínio, na hora que for fazer a carga do seu carro elétrico, ele vai colocar aí e aí vai ser liberado o volume de quilowatt conforme o preço pelo aplicativo que ele comprar. Então, é um processo automatizado que o cliente faz pelo aplicativo. E quem ganha a receita disso é o condomínio, né? Agora, tem alguns condomínios que não pode usar para comercialização, aí tem que ver qual é como é que diz? O regulamento, né, do condomínio. A convenção, o regimento interno. Exato. Mas, assim, mesmo que ele não ganhe nenhum valor em cima do quilowatt, a pessoa pode pagar somente pelo mesmo valor do quilowatt do condomínio. Então, se o condomínio paga 0,20, pode cobrar 0,20. Né, ou 0,25, porque tem imposto em cima, 0,40, enfim, coloca imposto, tabela lá no aplicativo e o cliente, o consumidor, o morador vai ter acesso a essa liberdade de poder fazer a carga do seu carro com segurança, comodidade e um preço barato, né? Porque se não tiver cobrança adicional, vai ser bem barato para ele. Então, quem faz como é que fosse essa cobrança tarifária é o cliente, não já vem pré-estabelecido, o cliente que sobrepõe que taxa. O cliente, ele vai ter um cadastro no aplicativo. Quem faz a instalação do totem é um terceirizado nosso, tá? E esse terceirizado, ele já comercializa totem para todo o país. Então, a gente dá a isenção e instalação por custo 2W, tá? Mas o aplicativo é um vínculo, tem um contrato que o condomínio assina com um terceirizado, tá? E assinando esse contrato, vai ter lá o vínculo da conta bancária do condomínio para receber esse dinheiro. E aí o condomínio define se vai cobrar o mesmo valor que ele desembolsa para poder pagar 2W, em termos de quilowatt, ou se ele vai colocar um valor adicional para gerar receita para o condomínio. Tá? Não entendi. Obrigado. Em condomínio comercial, supermercado, hotel, sim, se não quiser colocar um valor muito superior, pode dar um valor médio, dê uma pesquisada na região, como é que está a possibilidade de preço, porque essa liberdade de poder ganhar essa receita a mais, pessoal, é sensacional. A gente ganhou uma concorrência recentemente lá em Juazeiro, de um hotel, e a gente estava com a concorrência e tal, o cliente falando de preço comigo, eu falei assim, olha só, o meu preço é tipo 10% maior do que o do concorrente, mas eu queria saber para você quanto que é 1% da possibilidade de você aumentar a sua receita. 1% da sua receita não é 10% do meu custo. Então, assim, você precisa pensar que isso aqui vai te dar receita. E aí ele falou assim, realmente, estou pensando de forma muito míope. Assim, o nosso preço não vai ser igual ao da concorrente, porque a gente entrega um produto diferente, né? Mas, se o cliente fizer a conta, ele vai ver o quanto de produto agregado que a gente oferece que potencializa a receita dele, tá? E coloca ele em um outro patamar comercial também. Tem alguém para perguntar alguma coisa? Eu estou vendo um bipzinho aqui, eu não vejo. Wilson e Juarez, os dois dos 0,20 que a 2W vai receber, o vendedor ganha quanto? A instalação do totem. Não, o vendedor, eu não sei como é que fechou a política comercial. Isso aqui é a cobrança do produto adicional do preço do megawatt do cliente. Cada cliente, pessoal, tem uma proposta personalizada. Eu não tenho preço igual para nenhum cliente. Uhum. Nenhum. Então, o que acontece quando vocês vão captar a fatura do cliente, o parceiro vai colocar a fatura no sistema, a gente vai fazer o estudo e a gente vai apresentar para o cliente o preço que o perfil dele estabeleceu para a gente poder cobrar. Então, tem o cliente que tem um consumo baixo durante a noite, é um preço, um cliente que tem um consumo alto durante o dia, é um outro preço, um cliente que tem uma demanda de 30, uma demanda de 80, é um outro preço. Então, eu não tenho preço específico para o cliente. Eu estou falando do 0,20, que é o adicional para esse produto, tá? Mas a gente não vê. Isso aí está dentro do nosso pacote, dentro da nossa proposta. Então, a comissão de vocês é a que eu acho que o Brito já compartilhou com vocês,
Mas isso aí é a solução que a gente leva, é como se fosse um produto agregado. É a forma que a 2W se diferencia. Sim, eu não ganho por isso, não. Sim, entendi. Entendi a pergunta dele, Tana, perfeito. Tá? Isso então, aqui, assim, pessoal... quando a gente leva a proposta para o cliente, a gente diz, estou fazendo para tipo 0,25 kW, por exemplo, a tua ponta e fora a ponta. É preço de custo, tá, pessoal? Isso 0,20 é preço de custo, tá? A gente não Isso. ganha comissão para vender esses produtos, não. Nada. Os produtos, ele vem para ajudar na nossa argumentação, tá? Então, só para você falar assim, energia com preço, ok. Mas o que você tem a mais, né? É aquela coisa que, sim, outro dia eu fui mudar minhas filhas de escola, e eu fui para uma escola que era bilíngue. E eu falei assim, caramba, mas ela está cobrando, sei lá, R$300 a mais na matrícula da minha filha. Só que se eu parar para ver quanto que é uma escola de inglês, é R$650. Então, essa escola que está me cobrando R$300 a mais na média ali, está me dando um valor agregado mais, né, com possibilidade de estar ali no conforto da escola, de não precisar ter deslocamento, enfim, e por isso eu paguei a mais. Mas, assim, o que a gente fala é de conforto, comodidade, acessibilidade e argumentação para o cliente. A gente está mostrando aqui argumentos para que a gente possa fechar um contrato com o cliente, tá? Mas isso aqui tudo é preço de custo, tá? Janilson, você estava com a mão levantada também. Bem, eu ia fazer a pergunta, mas, Tanara, você já respondeu, né? A questão do ser perfeito, tá bom. para o cliente, né? Ou seja, o cliente vai ter o benefício, tá? Já entendi sobre isso, e é que ele vai ter algo a mais, seria, digamos assim, um aditivo em cima daquilo ali, um brinde, por exemplo. Não seria propriamente um brinde, mas seria algo para poder fazer com que ele se sentisse mais seguro, tivesse uma outra coisa para poder agregar o que ele tem. Exatamente. É o muito além da energia. Isso. E outra coisa que eu queria perguntar a vocês já atuam em prédios públicos, prefeituras? Tá? Consegue me ouvir? Atua, só que a gente tem um outro formato, que, assim, as prefeituras são licitações, né? Normalmente. A gente está com a Prefeitura de Aracaju, a gente acabou de ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro, é 2W a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não consegui te ouvir. Mas aí fecha a tua câmera. Eu acho que cortando aí. Então, tem uma equipe dentro da 2W que lida só com licitação, tá? Não somos nós. Ari, fecha a tua câmera. Fecha a tua câmera. A gente tem uma área... Ainda não. Janilson cortou pra caramba, eu vou sintetizar aí o que a Ari falou, tá? A gente trabalha, como nós somos uma empresa de capital aberto, SA, a gente precisa obrigatoriamente entrar no processo licitatório. Então, vocês indicam a fatura da mesma forma de um cliente privado. A gente vai fazer um estudo prévio, mas a gente vai ficar esperando, aguardando o edital. Quando sair o edital, a gente vai lá e dá nosso lance. E aí, uma vez que a gente ganha aquele cliente, aí é que vem a comissão para vocês. É um processo mais longo do ponto de vista de pagamento, mas quando sai é uma coisa bem propícia. E a Yari estava citando algumas prefeituras que nós ganhamos. A de Aracaju, vizinho aí, eu acho que você é da Bahia, se eu não estou enganado. Rio de Janeiro, a gente ganhou recentemente, então o Paz lá fez um alvoroço na rede social, muito na pegada da economia e principalmente da sustentabilidade. Então, a gente tem um laboratório em Recife, onde eu moro, que é o LAFEP, que a gente ganhou. Então, a gente entrou em algumas licitações aí e ganhamos, tá? O processo é mais longo do ponto de vista de vocês receberem comissão, porque a gente precisa da licitação, mas quando sai é bem favorável. Sim, isso eu já sei, já conheço essa questão aí. Isso aí bem burocrático, né? Muito burocrático isso aí. Mas eu estou falando porque é o seguinte, eu tenho algum conhecimento em cima disso aí, por isso que eu perguntei. Tá? E assim, a gente tem que, em primeiro lugar, conhecer bem um produto, e uma vez conhecendo bem um produto, as coisas ficam mais fáceis, né? E com a questão de que você conheça os trâmites onde você pode caminhar para chegar até seu objetivo. Perfeito. Legal.
Bom, Eco Recarga aqui apresentado para vocês, um super produto nosso e que o cliente, assim, brilha os olhos quando vê, e sobre as possibilidades de futuro que a gente tem para oferecer para ele. Lembre que a gente está aqui justamente para fazer a leitura do cliente prévio, mas fazer o cliente enxergar o futuro dele através da sustentabilidade e das possibilidades que vão trazer para ele, sendo a escolha dele pela 2W, tá? E a gente está num movimento muito favorável, né? A BID está instalando aí em Camaçari, então vem uma série aí de possibilidades aqui na Bahia, Camaçari, Lauro de Freitas, e toda a redondeza aqui, para a gente usar muito esse argumento de que a gente tem um produto que é capaz de casar com a possibilidade do cliente ter um carro elétrico, tá? Eu mesmo estou ansiosa e estou aguardando. Meu carrinho velhinho está guardado aqui para eu poder ver se eu dou de entrada, mas vai dar certo. Outro produto que a gente tem aqui é o chamado EcoCash, que é o desconto antecipado. Esse produto EcoCash, pessoal, é um produto novo, especificamente, porque a gente percebeu que tinha muito cliente que tinha uma ansiedade, falou assim, olha, eu queria já começar a economizar, eu quero já começar a ter essa receita que é de economia na minha fatura, e daí e não é de imediato. O processo de imigração, ele dura no mínimo 180 dias, tá? Então, o cliente está muito apertado, ele falou assim, olha, eu preciso muito, já comecei a economizar, por que tem que esperar 180 dias? No mínimo 180, a gente faz uma carta de denúncia para a distribuidora, e a distribuidora, ela diz, olha, esse cliente tem um contrato comigo até tal data, e aí é a partir dessa data do cliente que a gente migra no mínimo 180 dias. Mas aí a 2W pensou no seguinte, cara, eu estou entendendo que esse cliente está apertado, está com uma dificuldade, vamos oferecer para ele desconto antecipado do EcoCash. E aí a gente passa, o cliente ele faz o seguinte, manda o DRE dele para a gente, tá? Ele vai ali dar a gente tem algumas análises financeiras e de crédito, isso não demora, tá? Leva no máximo aí 2, 3 dias para a gente poder responder para o cliente. Mas aí, feito a análise desse cliente, eu digo para o cliente, olha, eu consigo te antecipar esse dinheiro, eu digo para ele quanto que é, sei lá, 10 mil reais, por exemplo, 5 mil reais, por exemplo, e eu vou diluir isso na sua proposta quando você migrar. O que você acha? E aí, grande parte dos clientes aceitam, porque o EcoCash ele é uma forma de receita antecipada para o cliente, imediata, para uma necessidade muito complicada que ele tenha, e a gente dilui esse valor com juros bem pequenos durante os anos que ele vai ficar de contrato com a gente, lá na frente. Então, acontece para aquele cliente estar um pouco com alguma dificuldade, e para ele precisa apresentar um pouco dessa dificuldade, né? Como eu falei, apresentar, por exemplo, o DRE, para que a gente possa oferecer esse conforto para ele nesse momento, tá? Então, dá para ele comprar uma máquina, que ele precisa, de repente, gerar uma nova receita. Olha, Ariana, eu acho uma boa ideia, eu quero comprar aqui uma máquina nova, que é 10 mil reais, e já vai me dar dinheiro também. Então, pronto, a gente pensa nesse formato de dar para o cliente algo que ele possa também investir para ganhar novas receitas. Alguém vai perguntar alguma coisa aí? Eu vi um cliquezinho aqui. Tudo bem? Foi o Porto Solar que levantou. Foi a Porto Solar. Pode perguntar. Acho que ele não está conseguindo tirar do mudo. Pode fazer a pergunta no chat também, você me passa, tá? Então, isso aqui é um produto, é mais uma possibilidade para o cliente. Então, veja só, pessoal, tudo que eu estou apresentando para vocês não é para todos os clientes. A gente está reforçando aqui que cada proposta é personalizada. O EcoCash é quando a gente está ali no movimento com o cliente, que o cliente mostra a necessidade dele de, poxa, eu queria comprar uma máquina nova, eu queria comprar não sei, alguma coisa que possa me trazer um recurso novo, eu queria já ter esse desconto agora, o cliente está apertado, aí a gente propõe a ele mandar o DRE para a gente poder fazer uma simulação e a nossa análise de crédito liberar algum valor para ele. A gente não tem qual valor é esse, como que é, porque você precisa ter a análise dele antecipada, tá? E aí a gente tem esse desconto antecipado, a gente dá o dinheiro para ele agora e ele paga depois com a fatura de energia. Dúvidas? Então, você vê que aqui tem até alguns exemplos, um frigorífico aqui na Bahia, ele diz, olha, esse desconto é interessante, que a pessoa não precisa esperar tanto tempo para ter economia, aquilo que a gente falou, tem cliente que quer já migrar, mas tem que esperar no mínimo 180 dias, tá? E tem um outro aqui, que é uma gráfica de São Paulo, que comprou um equipamento novo e já começou a gerar novas receitas com esse EcoCash, tá?
Porto Solar continua como levantado, só que não está conseguindo aí. Até saiu agora acho que ele saiu e vai voltar novamente. Tá. Brito, eu não sei se quer ligar para ele e falar como tira do mudo, ou falar para ele escrever Ou no ele chat. mandar a pergunta no zap, No para vocês chat. perguntarem, Opa, tá? quem está Pra ele não querendo ficar com falar? dúvida. Porto Solar de Leones. Ele falou aqui mais cedo, antes, quando a gente entrou, ele Ele estava está conversando. entrando, levantando a mãozinha, mas não está conseguindo falar. Não sei se está conseguindo tirar do mudo. Oi, Janilson. Jailson. Perdão, meu amigo, eu estou sem óculos. Não, tranquilo, sem problema, estou acostumado. Eu só queria saber uma pergunta seguinte: eu queria saber, no caso de um cliente novo, qual o período que ele tem para ficar, caso ele queira entrar na empresa e depois ele achar qualquer motivo, querer sair da empresa, querer romper o contrato. Ele tem qual período em cima disso aí? Quanto tempo? O cliente que assina um contrato com a 2W, ele vai fazer a escolha, ele tem a livre escolha de definir qual o prazo de contrato dele, tá? A gente não define um prazo contratual. O prazo contratual tem relação com o preço. Então, quanto mais tempo ele definir com a gente, mais barato vai ser o preço do quilowatt dele, tá? Mas a gente tem prazos a partir de 3 anos. Então, ele pode ficar 3, 5, 7, 10, até 15 anos com a gente. Então, quanto mais tempo, mais barato é o produto para ele. O preço do quilowatt é menor, tá? Mas a partir de 3 anos. Aí a sua pergunta é sobre um distrato. Olha, eu assinei e não tenho mais interesse em ficar. Quando ele faz uma assinatura contratual, pessoal, a gente imediatamente faz uma reserva dessa energia nas nossas plataformas e no nosso parque eólico, tá? Então, isso já fica comprometido por todo o tempo de contrato que ele vai ficar com a gente. Então, aquela receita que seria minha, conta com a presença do cliente consumindo a minha energia. Se o cliente desiste, e aí precisa entender qual é a razão da saída dele. Se foi uma saída porque a empresa faliu, não tem o que fazer. Falência distrata e não tem nenhum tipo de multa. Se for uma desistência porque o cliente mudou de endereço, mudança de endereço não muda contrato. Para onde ele for, o contrato vai junto com ele, tá? Não tem uma estrutura. Eu acho que caiu. Não tem vínculo novamente. com o endereço dele, não. Para onde... Ari, Oi? é melhor você fechar a sua câmera. Mas não está fechada? Não, está aberta. Fechou? Eu pergunto. Não. Desliguei agora. Não tá? Não, tá dando alguma pau. Eu acho que se é você que está compartilhando a tela também, pesa um pouco mais, tá? Não consegue, eu acho que não sei. Mas vamos tentando aí. Jailson, foi respondido tua pergunta? Foi, sim. Eu perguntei porque eu acho que a pergunta seria pertinente, né? É importante tirar qualquer tipo de dúvida, né? Sim. E eu vou me antecipar aqui dentro da sua pergunta, quando o cliente fala assim, se eu quiser sair no meio do caminho, tem multa? Tem multa. Tem multa porque tem relação justamente com aquilo que eu falei. O compromisso é mútuo, meu e seu, de fazer um contrato com a gente. E aí a multa, agora sim, a multa 2W, gente, é uma multa tão boba. Por exemplo, o cara fechou com a gente 3 anos. E aí, ele usou durante 2 anos e desistiu 1 ano. Não quero mais usar, vou fechar a empresa, não tenho mais interesse. Enfim, seja qual for o motivo. E aí, faltou 1 ano para ele consumir com a gente. Em vez de ele pagar esse 1 ano, ele não vai pagar 1 ano, ele vai pagar só 1/3 desse 1 ano, ou seja, 30% do que estaria comprometido para ele pagar para mim, ele vai pagar 30% do residual. Entendeu? Entendi. Então, a multa é muito assim, tem compromisso de 3 anos, ficou com 2, sobrou 1, tá bom. A gente descarta 70% e você paga só 30% do que estaria comprometido, tá? E aí, complementando, Jailson, hoje a gente tem uma gama de clientes, né, como Ambev, JBS, Farmacap, MS, Bung, Vale, são nossos clientes, que são grandes players que podiam comprar energia
porque tem uma demanda contratada acima de 500, então essa turminha já compra energia da 2W e até o momento a gente não teve saída, tá? Então isso é muito positivo. O que é que acontece muitas vezes? No término do contrato, começa aquela guerrinha de preço. Então, vem os concorrentes ofertando valores mais baixos para tentar levar o cliente. E aí a 2W baixa, a concorrente baixa, começa aquela guerra que é super benéfica para o consumo, para o cliente final, né? Porque ele vai ter uma barganha aí de preço. O nosso concorrente, ele não teve custo de adequação, ele não teve custo de selo, porque foi a gente que instalou inicialmente. Então, ele consegue derrubar o preço. Só que como a gente dilui esses investimentos no tempo de contrato, então a gente também, esse cliente já se pagou. Então, a gente também consegue baixar preço e começa aquela guerra. Então, hoje, quando sai, é mais porque alguém conseguiu um preço diferenciado, tá? Mas uma vez que o cara bate... E tem aqueles clientes também que o cara, vou entrar no Mercado Livre, vou economizar uma grana e vou guardar esse dinheiro para fazer a minha autoprodução, para construir a minha usina. Então, tem cara que no final do contrato ele, opa, a grana que eu consegui economizar, eu consigo dar uma entrada. Então, a gente tem esses cenários também, tá? Sim, é importante também, vale ressaltar, que quando você vai para um cliente, a primeira coisa que ele pergunta, quem são os seus clientes? E com a gama de clientes que vocês têm, que é conhecido a nível nacional, isso é muito importante, né? Isso dá credibilidade. Eu vou te apresentar depois o nosso slide, como é que a gente apresenta, tá? Sempre tem a prova social, tá? Ok, obrigado. João, pode perguntar, João. Tem uma pergunta lá no nosso grupo, Solar Power, que foi do Celo. Ele colocou, boa noite, depois vocês vão mandar o material para nosso estudo, tenho interesse, obrigado. Creio eu que era isso que ele estava querendo falar e não conseguiu. A gente pode mandar sim, a gente não tem acesso a esse grupo, tá, João? Mas eu tenho um grupo com o Fernando e com o Brito, então eu incluo lá o material no grupo e o Brito disponibiliza para vocês no grupo, e eu acho que tem uma plataforma de treinamento também de vocês, então o Brito também pode disponibilizar lá, tá bom? E aí, pessoal, já me disponibiliza aqui, Brito também, Fernando, se acharem pertinente a gente criar um grupo para falar sobre energia, eu estou disponível, tá? Porque tem dúvidas que são muito imediatistas, às vezes você está com um cliente ali, você quer falar, e eu sou muito, muito ativa no WhatsApp, então, se vocês quiserem, assim, de criar um grupo para começar a tirar, no processo a gente vai explicar aqui na teoria, mas no dia a dia, por mais que a gente tenha todo esse conteúdo aqui, a assimilação vai acontecer na prática, né? Então, a gente está apresentando produtos aqui, pessoal, que não são vocês que vão apresentar para o cliente, tá? Vocês vão dar ali um overview para o cliente do que é a nossa possibilidade de portfólios, mas quem apresenta sou eu quando eu visito o cliente com vocês. Então, mas eu estou disponível se quiserem fazer um grupinho só de energia para a gente poder trocar. Avaliem aí se é viável para vocês, porque eu sei que às vezes a gente tem vários grupos também, né? Mas estou disponível aqui, tá? Próximo produto da gente. Posso me seguir aqui, né? O Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. Ariana, está me ouvindo? Claro. É o seguinte, e com relação à transmissão aí desse... porque você tem usinas em alguns locais, mas isso você vai ter clientes em outras extremidades, e como que funciona o custo dessa transmissão aí? Vai estar embutido no preço ofertado? Como que vai ser? A transmissão, a gente continua sendo feito pela distribuidora. Os nossos parques eólicos ficam um no Rio Grande do Norte e um no Ceará, e a gente, de onde a gente gera energia, que é no Nordeste, olha, é um argumento bom para a gente vai levar isso para todo o país. Inclusive, 60% da nossa energia vai para o Sudeste. Tudo que a gente produz aqui no Nordeste vai para o Sudeste. A TUG é a mesma de cada distribuidora. Tá? A taxa de transmissão não é feita pela 2W, é feita pela distribuidora do estado do cliente, e continua sendo. Agora, com o Mercado Livre, o cliente ganha subsídio de governo, e aí, quando a gente pode entrar na proposta em algum momento aqui, não sei se hoje, mas o Mercado Livre, ele traz para o cliente 2 subsídios de governo.
Um é 50% na demanda do cliente, então isso já faz parte da redução de custo dele. Se ele paga R$40 numa demanda, por quilowatt de demanda, ele vai pagar R$20. Então, 50% a 2W tem essa concessão por 30 anos para oferecer ao cliente, tá? E, além disso, a TURG de ponta. Então, a transmissão de ponta, que é o horário de noite, de pico, o cliente paga caríssimo, vai 18 a 21. Vai passar a pagar aproximadamente 48% a menos, por conta também de subsídio de governo. Mas a cobrança da distribuição continua sendo feita pela distribuidora, tá? O cliente recebe 2 faturas, uma de demanda com TURG, que é a distribuidora, e uma da energia. Ok. Tá? Legal. Ô, Luiz, a gente injeta a nossa energia através das linhas de transmissão no Sistema Integrado Nacional. Então, por isso que a gente, mesmo gerando no Nordeste, consegue levar aí para o Sul e Sudeste. O único estado que a gente não chega é Roraima, porque ele não participa aí do sistema interligado. Ele compra energia lá da Venezuela. Mas os demais estados a gente consegue aí, a gente injeta a energia nas linhas de transmissão e sai aí, Brasil afora, fazendo a entrega da nossa energia, tá? Não, tranquilo, aí já tá entendido. Eu só queria saber se tinha um custo a mais para o cliente nessa questão da transmissão. Não, é o mesmo, da distribuidora. Tem custo a menos, tem custo a menos. O que a gente negocia, Luiz, é a TE, a tarifa de energia. Então, a gente chega lá e barganha com o cliente o valor do quilowatt que ele vai pagar. Só ponta e fora a ponta. Isso. O quilowatt consumido, né? Isso. E a distribuidora local vai cobrar os encargos, vai cobrar a demanda, vai cobrar a iluminação pública e vai cobrar aí a questão do uso do fio. Só que aí tem esses 2 benefícios que a Ari falou aí, né? Na demanda contratada que cai 50% e no uso do fio em horário mais caro, que cai aí em torno de 48% a 50%, dependendo do estado. Aqui no Nordeste, a grande maioria é 48%. E vocês têm algum limite de cliente, por exemplo? Tem uma taxa definida para a demanda contratada ou qualquer demanda? Qualquer demanda. Qualquer demanda. Até 2023, o cliente precisava obrigatoriamente ter uma demanda de 500. A portaria 50, que foi assinada e validada aí em setembro de 2022, permitiu que no dia 1/1 de 2024, todo e qualquer cliente do Grupo A pode aderir ao Mercado Livre de Energia. Então, o cara tem 30 de demanda, 50, 60, ele já pode entrar no Mercado Livre de Energia também. Isso. E aí é importante você fazer essa pergunta, tá? Porque o cliente de 30 de demanda, de 50 de demanda, ele tem uma fatura pequena, digamos assim, talvez uma fatura de menos de R$10 mil, né? E algumas empresas comercializadoras de Mercado Livre não trabalham com clientes abaixo de R$10 mil, porque na comercialização não compensa para eles, mas a 2W vai. A 2W vai com qualquer cliente, tá? Claro que um cliente que tem 5 mil de conta, 6 mil, 7 mil, 8 mil, ele não vai ganhar um desconto enorme, né? Hoje as nossas comunicações, elas estão muito assim voltadas, e aí a comercializadora mesmo. Você pode ganhar até 30% de desconto. Vocês já ouviram falar isso, né? Até 30%. Claro que o cara de uma fatura pequena, ele não vai levar 30%. Tá? Quem vai levar 30 é um cara com potencial maior, porque ali tem uma negociação que envolve o nosso custo, investimento. Então, assim, o cara vai levar desconto, vai. Por isso que a gente vende, além da energia, a gente traz um monte de produto agregado aqui para que o cliente visualize ele economizando, mas ele também ganhando algo lá na frente com a escolha da 2W, tá? Então, mas o nosso diferencial é justamente em chegar aonde a grande maioria não chega. Né? A gente vai no cliente pequeno, a gente vai no cliente presencialmente. Semana que vem, eu costumo fazer algumas viagens assim de madrugada para poder chegar no cliente no outro dia. Então, e a gente tem muito esse perfil de atender o cliente presencial, e isso dá toda a confiabilidade e segurança para ele poder escolher, tá? Bom, vamos falar aqui do nosso outro produto, que é o marketing sustentável. Esse produto, pessoal... Tem mais pergunta.
Ai, eu tô gostando, hein? Jailson. Tô gostando. Jailson, falei certo agora, né, Jailson? Tá no mudo o seu. Desculpe. Ali Eu já. queria dar uma dúvida, talvez não seja o momento, mas assim, como é que funciona o processo de comissionamento? Você vai falar isso agora ou vai deixar mais tarde? Quem vai falar com você isso é Brito. É. Aí eu não Entendi. sei, Brito, você vai Oi, transcorrer hoje. Jailson. No nosso primeiro treinamento, que foi apresentado, né, a empresa, o modelo do negócio, a gente falou lá sobre comissionamento. Aí está gravado, está no seu painel lá do franqueado, mas eu posso mandar também para você no seu privado aí o vídeo. E aí explica bem detalhado lá, tá bom? Então me desculpe, eu não vi, tá? Não, tranquilo, relaxa. Mas aí tem um vídeo já bem explicativo, beleza? A gente não vai compartilhar, Jailson, porque como é uma mecânica aí, eles fizeram muito similar ao de energia solar, a gente não sabe muito bem te explicar, tá? Mas aí, precisando de apoio, a gente consegue te ajudar, o Fernando ou o Brito. Ok, fico grato, tá? Legal. Vamos lá, outro produto que a gente tem no nosso portfólio, que a gente oferece ao cliente, para além da energia, é o marketing sustentável. A gente tem muito cliente que fala assim para a gente, olha, é legal a sustentabilidade, vocês vão trazer aqui selo IREX, selo verde, mas eu não sei como usar isso na minha empresa. E aí a gente tem uma consultoria, que é uma empresa de publicidade, com um direcionamento para marketing, principalmente marketing virtual, e que vai fazer uma consultoria com esse cliente, uma imersão no cliente, tá? Para entender como é o comportamento desse cliente hoje e como pode ser usado para alavancar os seus resultados através do marketing. É como se fosse assim, o cliente tem uma agência de publicidade, eu pergunto para ele, o senhor tem uma agência de publicidade que orienta o senhor aqui na sua empresa? Não tem. O senhor vai passar a ter. O marketing sustentável vai dar para o cliente um serviço que vai posicionar a marca dele para comunicar de forma eficaz exatamente o que é sustentabilidade. E aí, vocês vão passar a perceber muito isso a partir de agora, quando vocês forem em algum lugar que vocês olharem, será que essa comunicação aqui tem sustentável? Uma comunicação que é bem interessante, tá? Quem aqui gosta da Heineken? Da cerveja Heineken? Eu acho que um monte de gente vai dizer sim, né? Ai, gente, eu adoro. A Heineken, a estrutura dela verde já é um marketing, tá? Mas a própria etiqueta dela, no fundo, você vai ver lá um selo de sustentabilidade que diz, essa empresa, ela é feita de forma sustentável, essa cerveja, tá? Então, tem várias formas de você comunicar isso, e o cliente que não tem orientação nenhuma vai passar a ter. Um hotel, um centro comercial. Eu tive reunião essa semana, outro dia, com o Centro Médico do Vale do Canela. E o cliente, o Centro Médico do Vale do Canela, não sei se vocês conhecem, é um centro médico no centro da cidade, ali no Vale do Canela, muito antigo. Eles estão com uma defasagem grande de sala para alocação lá. E aí o marketing vem justamente falou assim, a gente vai precisar comunicar isso para o seu público. Quem é o público do centro comercial, pessoal? O médico, o dentista, né? Então, o marketing vai nortear ele para a gente vai ter que chegar nesse cliente. Então, o marketing vai usar o meio de sustentabilidade para chegar no cliente final. A gente teve um relato recentemente também do Baratão, acho que foi o Baratão, não foi, Tanagra? O Baratão da Carne lá no Amazonas, que colocou no outdoor bem grande, botou esse Baratão da Carne, agora energia 100% sustentável, enfim, e isso faz sentido, pessoal, quando a gente começa a conhecer um pouco mais disso. Hoje, tem vários estudos aí que mostram que pelo menos 82% dos clientes de nós temos uma afinidade com empresas que fazem atos sustentáveis. A gente tem uma afinidade. Se eu tiver aqui 2 copos iguais e um copo faz sustentável e o outro não, eu vou optar pelo sustentável. Então, é isso que a gente quer mostrar para o cliente, que ele passe a ser uma primeira opção para o cliente através da comunicação que a gente vai ajudar ele a fazer. Então, é esse o nosso objetivo, prestar uma consultoria de marketing para o cliente. É um produto adicional e ele serve para nos ajudar na estrutura de argumento com o cliente para poder fechar o negócio, tá?
Dúvidas? Pode seguir, Ari. Seguir? Então, isso foi bom, hein? Ninguém levantou a mãozinha. Esse aqui é o reativo zero. Eu queria ter aberto aqui uma fatura, acabei esquecendo de abrir, mas vocês devem conhecer a fatura do cliente, talvez até mais do que eu, né? E a gente tem alguns clientes lá que, quando a gente pega a fatura do cliente e vê que o cliente está pagando multa por reativo, né? Ou seja, está tendo ali um excesso de perda de energia, esse cliente paga por isso. Alguém já viu aqui na fatura a descrição de multa de reativo? Alguém sabe primeiro o que é reativo, gente? Vou falar aqui, mas não, acredito que saibam, mas assim, de forma muito simplificada, tá? Porque eu não sou técnica, eu sou mais comercial. O reativo, o cliente ele recebe, às vezes, só percebe quando está na fatura. O cliente não consegue perceber que isso acontece no dia a dia da fábrica dele. Quando recebe a fatura que mostra lá, você comprou, pagou demanda, pagou TURG, pagou energia e está pagando multa por reativo. Multa por reativo é como se fosse o escape de energia, porque o banco de capacitor dele está disfuncional. O banco de capacitor dele não está fazendo a carga exata, a distribuição exata da energia que ele contratou com a distribuidora, naquele momento com a gente. Então, por ele não estar usando de forma eficiente a energia que ele está recebendo, ele vai começar a perder energia e essa perca de energia gera multa. E aí a 2W tem um trabalho de falar assim, opa, você não tem que pagar multa por isso nunca mais na sua vida. A gente vai fazer a troca dos seus capacitores para que a gente possa... E aí é um investimento estrutural, tá? O reativo zero. O cliente precisa também apresentar para a gente o DRE dele, porque é um investimento que, a depender do problema, é alto, tá? Mas a gente precisa resolver aquele problema. Resolvendo o problema do reativo... Gente, outro dia eu peguei um hotel em Pernambuco que o cara pagava R$8.000 de multa. R$8.000 de multa. Então, o que eu pego? Eu vou ter que fazer um estudo de, olha, a gente tem que tirar essa multa sua, e aí a 2W vai fazer o trabalho de solução e você vai pagar diluído na sua fatura o investimento que a gente fez. Mas que o investimento que a gente fez jamais será o valor que você paga todo mês de multa. E a gente mostra para o cliente quanto que fica mais ou menos o custo disso. Mas nunca na vida vai ser um preço que justifique o cliente continuar pagando multa, que já estava pagando antes, por uma instalação de banco ou por um banco de capacitor que está defasado. O que a Ari falou é bem importante aí, porque o cliente não desembolsa nenhum dinheiro inicial, né? A gente contrata esse serviço e a gente dilui pelo tempo de contrato na tarifa que ele vai pagar de energia para a gente. Então, isso é bem importante. O Luiz levantou a mão, Ari. À vontade, pode falar, Luiz, pode perguntar. Qual é o fator que está sendo considerado hoje na distribuição? Como assim? Não entendi. O fator deixa eu ver se eu consigo formalizar direito aqui. Tem um fator definido, é 0,92, 0,95, quanto que está antes? Preço? Depende. Não, da consumo, para você saber se você tem o reativo e o negativo. Bom. Qual que é o fator de... Bom, o reativo vem na fatura escrito. Claramente, reativo... Não é isso não. O seguinte, por exemplo, a concessionária, normalmente, quando vai fazer essa distribuição, tem um percentual do fator de potência que ela determina. Qual que é hoje, que funciona hoje nas distribuidoras? Não sei. A gente vai ficar devendo a você. Essa pergunta foi de universitário. Deixa eu falar que você vai entender. Deixa eu falar que você vai entender. É o seguinte, por exemplo, se está estabelecido, por exemplo, que o cliente tem que trabalhar em torno de 0,95, então significa o seguinte, se ele estiver trabalhando abaixo de 0,9, aproveitando a energia menos que 95%, aí ele está gerando um reativo. Aí ele vai estar pagando essa diferença aí, esse chama o fator de potência da unidade dele.
Tá? Isso aí que é corrigido com os capacitores que é colocado. Porque, por exemplo, quando você tem uma unidade... Para usar o que é exato, né? Para usar o que é exato, né? E quando você tem uma unidade que tem muitos motores, né? Principalmente das pequenas indústrias, de indústrias mecânicas e tudo mais, então, muitos motores, eles geram uma carga indutiva no coisa, e aí atrasa o fator de potência. Quando atrasa esse fator de potência, isso é que dá essa diferença aí onde entra a multa. Se ela tem um fator de potência estipulado para 0,95 e a pessoa só consegue chegar a 0,85, esse 0,10 ela vai ter que pagar de multa. Então, esse é uma explicação bem simples para poder entender o fator de potência, a multa, por que está pagando a multa. Porque a concessionária está disponibilizando para você 95% da energia real e você só está usando 0,85%. Então, se você está só usando 85%, você está usando, você está sujando a rede. Como se fosse assim, exato, eu uso como se fosse um escape de energia que você não está usando com justamente com eficiência, exato. Mas perfeito, a sua linguagem também é muito assertiva para o cliente. A gente tem que encontrar uma linguagem que faça o cliente entender, porque, gente, tem cliente que nem sabe que paga isso. Tem cliente que nem sabe o que é. E aí, falando aqui da 2W, a gente faz o investimento no banco de capacitor do cliente, que é um investimento que não é barato, talvez, né, alguns de vocês já saibam, mas se o cliente tiver um reativo acima de custo de multa de R$3.000, abaixo disso, a gente dá uma orientação para ele, para que ele pegue o eletricista dele e faça essa correção, porque não pode ser uma coisa muito mais simples do que precisa do nosso investimento para fazer. Mas acima de R$3.000 de multa, a gente oferece o reativo zero para ele, tá? E aí, para o cliente, é uma vantagem zerar esse assunto e depois diluir o investimento que a gente fez pelo contrato dele. E assim, pessoal, não tem, a gente faz o estudo antes, porque na assinatura do contrato já se sabe o preço de tudo que ele está adquirindo, tá? A 2W ela tem uma leitura de proposta para o cliente, que eu estabeleço o preço hoje e eu congelo esse preço durante 10, 15 anos, dependendo do prazo que ele escolher, tá? Então, a gente já embute o investimento do reativo zero no prazo dele. Se ele botar 10 anos, vai ficar mixaria. Então, assim, a gente é quase que um EcoCash antecipado também, né? Mas esse aqui tem uma função específica, que é trocar o banco de capacitor, tá? Luiz, eu anotei aqui, a gente vai ficar devendo essa informação para você, mas eu vou pegar com um engenheiro nosso, eu não sei se é um padrão, todas as distribuidoras do Brasil têm esse limite aí e ultrapassando aquela cobra, ou se tem diferença, e se tiver diferença eu já trago para vocês aí essas diferenças por distribuidora. Eu agradeço. Provavelmente, cada distribuidora deve ter um índice. Eu acredito que sim. Mas aí eu vou levantar com os engenheiros e passo, tá bom? Ok, obrigado. Falando eu vi muito mais reativo nas faturas de Pernambuco. Muito mais reativo dos clientes que eu atendia lá. Eu fiquei um tempo morando em Pernambuco, atendendo Pernambuco, um tempo atendendo o Ceará, e eu vi bastante reativo em Pernambuco. Pode ter uma diferençazinha aí também. Ok para reativo zero, pessoal? Então, veja, mais uma vez, muito além da energia. Eu não estou aqui só para vender energia para o cliente. Eu estou aqui para dizer para o cliente que o futuro dele depende dessa escolha com a 2W com a gente de uma forma muito mais sustentável, perene e segura, tá? Então, isso aqui é mais um produto que a gente coloca na oferta e aí é para o cliente específico, só o cliente que tem problema com reativo, tá? Vamos para outro produto chamado Moderniza. Moderniza é uma mistura de EcoCash, é um EcoCash, mas um EcoCash de uma proporção maior, né? O que acontece? A gente lida muito com algumas fábricas que estão defasadas, algumas indústrias que estão com estrutura física de elétrica, de iluminação também defasada, e tudo que envolve uma estrutura muito antiga, um maquinário muito antigo, com capacidade de absorção de energia ineficiente, gera custo de energia para o cliente. Então, veja aqui, eu tenho um produto chamado Moderniza, e que oferece para o cliente um valor para que a nossa consultoria
possa ir ao estabelecimento dele e mapear o que é possível ser feito de compra de equipamento até mudança de instalação, para que possa ter uma eficiência naquela indústria, naquela fábrica, naquele hotel, naquele estabelecimento, com os novos equipamentos que a gente vai colocar. Então, veja, Moderniza é uma consultoria presencial, inclusive. Nós vamos ao local do estabelecimento do cliente para dizer, olha, já que você contratou Moderniza, eu vou dizer para você que tudo que a gente precisa corrigir. E nessa correção já tem mapeado lá o custo previsto para esse cliente. Por exemplo, o Moderniza do cliente tal vai custar R$150 mil. Aí a nossa consultoria vai até o local e diz o que vai ser gasto com 150 mil para que ele tenha uma eficiência energética dentro da indústria dele, dentro da fábrica, dentro do hotel. Então, não é o cliente que vai dizer com que ele vai gastar os 150, porque tem cliente que, se não gastou até agora, é porque não sabe como usar o pouco dinheiro que ele tem, imagine se tiver muito, né? Então, a gente orienta que a consultoria da 2W vai até o local do cliente e diga, olha, você vai usar os 150 mil para mudar todas as luminárias para LED. Gente, a gente ainda tem cliente que não usa luminária de LED, vocês acreditam? Muitos, e não tem, isso é básico, né? Porque o consumo de energia da lâmpada muda completamente o cenário de consumo do cliente, né? Então, veja que a 2W ela não está indo para o cliente para, olha, quanto mais ele consumir, é melhor para mim? Não. Como melhor ele consumir, é melhor para mim. Tá? Então, a gente tem esse produto chamado Moderniza, que depende também do cliente apresentar para a gente o DRE, e a gente fazer o mapeamento da estrutura dele. E dentro do Moderniza, a gente usou o Moderniza recentemente para um hospital lá em Minas Gerais, um hospital que fica no centro da cidade, muito antigo, muito padrão dele, assim, muito arcaico, digamos assim, e aí ele teve um valor bem alto para a gente fazer o Moderniza, e para modernizar mesmo o hospital. E aí a nossa equipe de consultoria foi até o hospital e já mapeou tudo que vai precisar ser feito com o recurso que a gente tem. E aí é praticamente, pessoal, um empréstimo que é diluído durante os anos que o cliente fica com a gente, tá? Então, é mais um serviço que a gente está visando toda a estrutura do cliente para oferecer para ele muito mais condições perenes de ter uma empresa muito mais moderna, muito mais adaptada, mais rentável também, se for um equipamento melhor, se for uma iluminação melhor. Então, a gente está aqui justamente para o cliente não precisar investir algo que ele precisa por falta de recurso, mas a gente investe para ele e ele dilui isso nos anos de contrato com a gente, tá? Deu para entender, pessoal? O pessoal está balançando a cabecinha e dando um joinha, Ari. Ah, legal. Percebam que a gente tem aqui praticamente 3 produtos de investimento para a eficiência energética do cliente. O EcoCash, na verdade, a gente dá o dinheiro para o cliente e ele usa como ele quiser, tá? Que é aquele primeiro lá que eu botei. O Reativo Zero, específico para o reativo. E o Moderniza, a gente faz a consultoria geral na estrutura do cliente, a nossa equipe de engenheiros vai até lá e mapeia o que precisa trocar, o que não precisa, e aí a gente traz aí o antes e o depois do cliente, tá? Mas tudo é zero investimento do cliente, tudo. O cliente vai ter acesso a recursos sem precisar desembolsar nada, e isso a gente dilui na proposta de preço dele, tá? Então, se ele pega, só para a gente imaginar aqui, se ele pega aqui, sei lá, um empréstimo de 150, a gente oferece 150 mil de Moderniza para ele contratar isso e diluir em 10 anos lá na fatura, é muito bom, né, gente? É mais um produto que a gente tem, tá? Então, é muito comum aqui para fábricas, indústrias, hospitais, hotéis. Bom, e aqui a gente tem um kit selo verde. O kit selo verde, a gente vai falar dos dois selos. Aqui acho que tem os dois, não, aqui só tem um, né? O selo verde, que é um selo emitido pela própria 2W para o cliente. Isso aqui vai em todas as propostas, tá? Para mim, é imprescindível que o cliente que escolhe a 2W já tenha acesso ao selo verde.
E o selo verde, eu já divulgo para o cliente, já demonstro para o cliente a certificação, que é essa redução aqui que vocês estão vendo, esse certificado de redução de CO2, que eu já discrimino ali e certifico ele, quanto de CO2 que ele não está deixando de emitir, quanto que está gerando de descarbonização dentro da escolha dele pela energia do 2W, e isso aqui ele já usa como publicidade positiva, como possibilidade de buscar novos contratos que tenham viés de sustentabilidade. Então, assim, eu vou buscar um cliente que eu posso fornecer algum serviço, por exemplo, Hotel Ibis. Hotel Ibis tem uma meta de até 2030 ser 100% sustentável. Para que o Hotel Ibis seja sustentável, pessoal, todos os fornecedores dele têm que ser sustentáveis também. Então, acabei de fechar a lavanderia aqui em Salvador, uma lavanderia bem antiga aqui. A lavanderia que faz a lavagem de roupa para o hotel tem que ser sustentável, né? O fornecedor de água mineral do hotel. Não vai ter mais água mineral no Ibis de plástico. Não vai ter mais. É sustentável. Então, a gente tem que cercar possibilidades do cliente da gente enxergar que ele pode acessar novos mercados, novos clientes através do selo verde. E aí tem que ter uma pesquisa ali de mercado, de potencialidade. A gente tem, dentro da nossa proposta também, uma gerente de relacionamento. Depois que a gente negocia com o cliente, que sou eu, vai para a mão da Fernanda, e a Fernanda, ela faz todo o trâmite de relacionamento desse cliente, inclusive orientando ele para acessar novos mercados. Ela tem a meta dela é foco no sucesso do cliente. Então, o cliente tem que dizer como ele entrou na 2W e como ele está na 2W, não que ele saiu, e como ele está na 2W. Mostrar a diferença de uso de selo para que a gente possa justamente usufruir daquilo que a gente tomou como decisão, né? A sustentabilidade não é só uma coisinha bonitinha, abraçar a árvore, não é isso mais, né? É muito além da energia, é muito além, novos negócios. É isso que a gente tem que pensar, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Pode seguir, Ari. Aqui não falou do outro. Bom. Finalizou, então, um horário, bem às 21 horas. Cravamos, então, não foi? E aí, deixa eu só apresentar para vocês aqui qual que é a apresentação que a gente faz. Então, esse aqui é o modelo. Aqui, o que eu vou apresentar com vocês é o cliente. Vocês estão vendo minha tela? Rapidinho. Aqui é o modelo, tá, pessoal? Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que eu vou mostrar assim mesmo. Dá para ver, pessoal? Sim. Dá, né? Dá então, sim. Vou aqui dar uma travadinha aqui agora. Essa apresentação que eu faço para o cliente, a 2W tem uma apresentação padrão, todos os consultores da 2W, todos os executivos, apresentam isso para o cliente. Ai, gente, acho que deu uma travada aqui, o que foi isso? Acredito. Pronto. Então, aqui eu trago a logo do cliente, o nome do cliente, ou seja, é realmente personalizado. Aí, aqui, eu me apresento, aqui está a Ana Carolina, que é a nossa executiva coordenadora lá do Sul, mas tem a minha imagem aqui, o que eu faço. Aqui tem um vídeo institucional do Cláudio, eu vou passar para vocês no final, tá? Para a gente finalizar com ele. E o cliente já conhece a 2W através do Cláudio nesse vídeo. Não é aquele que eu apresentei para vocês, não, tá? Aquele primeiro, o cliente recebe depois. Aqui a gente fala da história da 2W, 17 anos, mais de 16 anos, 17 anos de Mercado Livre. Tem a figura do Ricardo Amorim, que é um dos nossos sócios e conselheiros, né? Ele é um dos maiores, ele é talvez o maior realmente economista do nosso país, tem nesse ramo de empresários, de indústria, ele é bem conhecido, e aqui a gente mostra todos os estados que a gente conhece, que a gente penetra, que a gente atende, fala da Lemos, do Cairós, e aí a gente traz aqui alguns clientes nossos como referências, aquilo que eu falei para vocês. A gente sempre vai trazer clientes como referência, a gente sempre vai trazer aqui histórias de sucesso de clientes nossos, tá?
Aqui, e aí a gente começa a falar aqui das nossas soluções, do que a gente tem para poder apresentar para o cliente, que é o modelo simplificado. A gente fala um pouco também das mídias, o que aparece na mídia a respeito de energia, de sustentabilidade, alguns investimentos aqui também. Esse aqui eu não uso muito não, porque acho que fica um pouquinho mais complexo para o cliente. Mas a gente começa a falar da capacitação. Olha, isso aqui é bem interessante, tá? Além do produto de selo verde, a gente tem uma capacitação para o cliente. Eu vou, na hora que mandar isso aqui, Tana, não sei por que não está, mas já é para estar aqui no case produto complementar. A gente entrega para o cliente, pessoal, o acesso a uma jornada de capacitação ESG pelo Instituto Bureau Veritas, que é um instituto internacional, conhecido internacionalmente, tá? E aí o cliente tem acesso para a equipe dele poder se capacitar em sustentabilidade e fazer uso desse recurso com práticas do dia a dia na empresa deles. É muito legal, é como se fosse uma graduação técnica, sabe, para o cliente. E aí a gente traz também o inventário de emissões. Esse produto ele entrou recentemente, porque o Brasil passa a ter agora uma discussão regulamentória sobre as emissões de carbono no nosso país, e o nosso cliente já pode ter a contratação do inventário de emissões, porque quando o Brasil definir, olha, está valendo, pode vender crédito de carbono, o nosso cliente já está pronto. Que isso já é uma realidade fora do país, tá, pessoal? Mas aqui ainda não é. Então, a gente também já tem no nosso produto o inventário de emissões, que aí, dentro do modelo previsto, vai estar apto para clientes que têm um consumo acima de 30 mil de fatura, tá? Então, é aquilo que eu falei, para cada cliente a gente tem uma apresentação diferente, tá? Conforme o perfil dele. Então, vai ter cliente que eu nem vou mostrar o inventário, vai ter cliente que eu vou mostrar, mas para a maioria deles eu mostro, porque é importante o cliente saber que o futuro espera que ele tenha um inventário de emissões e descarbonize isso e use isso como crédito para ele também. Ok? Aí aqui tem a apresentação, jornada completa, a gente fala sobre o marketing. Porque não está aparecendo aqui, né? E aí a gente tem... vocês estão vendo aí? Não, né? Não, está tudo em branco. Meu Deus. Porque esse aqui é o modelo antigo, Agora mas tem o Fernandinho aqui, agora foi. O Fernando não está aqui, mas apresenta. E o que a gente apresenta de proposta para o cliente? Só para mostrar no final aqui para vocês. A gente mostra para o cliente o preço. Deixa eu mostrar aqui esse último slide, tá? O preço do megawatt, o desconto Tenta colocar em modo apresentação, Ari. Vou botar. Ver se vai agora. É porque estava ficando preto. Não estava carregando. Esse slide esse slide padrão ele é um pouco carregado por causa do vídeo do Cláudio. Acho que é por isso, aí não tá vendo? Então volta para dar um ESC aí. Só que aí pronto. Aqui, ó. Como é a nossa proposta. Acho que agora vai. Pronto. A gente mostra o preço para o cliente, o desconto mensal estimado. O que eu quero dizer isso, pessoal? A gente tira um retrato da fatura do cliente, tá? E que esse desconto é um retrato considerando aquela média anual, né? O futuro do cliente na 2W é definido pelo preço do megawatt e não de desconto. Alguns casos a gente negocia desconto, mas a maioria é preço, porque o preço fixo não sofre oscilação nenhuma mais de bandeira tarifária, de reajuste de distribuidora. Então, é muito mais vantagem para o cliente ter previsibilidade com relação ao preço da tarifa. Então, quando eu falo para ele, olha, hoje você paga uma tarifa de R$ 283 por megawatt e eu vou te dar aqui um preço de 250 pelos próximos 15 anos. O que você acha? Todo dia falou assim, opa, significa que é 250 para os 15 anos? Se ele tiver... E aí, na nossa apresentação, a gente tem o papel de fazer o cliente pensar que todo ano tem aumento de tarifa. Todo ano aumenta pelo menos 12% a 18% de tarifa. Imagina você em 10 anos quanto que vai aumentar a sua tarifa. E hoje tem a chance de congelar ela pelos próximos 10 anos, tá? Mas aí o desconto fica aqui paralisado também. Né? Então, pensando no futuro do cliente, a gente faz aqui uma simulação prevista de quanto seria na bandeira verde, quanto seria a bandeira vermelha, a economia dele, e eu já trago aqui quanto de CO2 em toneladas e de custo de descarbonização ele passa a ter acesso, tá? Então, a proposta resume nisso,
né? Claro que a gente vai conversar com o cliente, vai bater um papo antes, e a gente chega no preço no final. A gente mostra a fatura do cliente, a diferença, mas aí é só para mostrar mais ou menos para vocês o esboço de como que é a nossa apresentação para o cliente, que vocês, com fé em Deus, a gente vai participar de muitas apresentações juntos, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? A gente já comeu 7 minutinhos aí de vocês, mas se vocês puderem, aí, tiverem dúvida e já quiser colocar aqui na mesa para aproveitar aí a participação da Ari, do assunto que ela tratou, ou de algum assunto que vocês estão com alguma dúvida, podem ficar à vontade. Estou entendendo que não. Pessoal, queria agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Pedir desculpas aí por esses 7 minutinhos, mas eu acho que a gente teve uma sala calorada aí de perguntas, e isso é muito bom, né? Mostra que tá um interesse, que o assunto tá bacana. Então, acho que a gente ganhou esses 7 minutinhos, né, aí a mais, mas agradecer o engajamento de vocês e, assim, falar que nós contamos com vocês, né? Eu acho que esse é o segundo treinamento, eu acho que a gente tem que dar um próximo passo, que é vocês avaliarem dentro da gama de cliente de vocês, o que é que vocês têm, né, que o cliente não passou em crédito, não teve espaço, e que vocês, naquele momento, não ganharam o cliente, que pode colocar inicialmente aí para o Mercado Livre, ou até os clientes que vocês já construíram, as usinas aí, autoprodução, e que não está suprindo 100%, que vocês podem levar para o cliente de vocês uma solução adicional de redução de custo. Então, acho que é o momento da gente peneirar aí para iniciar, de fato, os trabalhos. E aí, à medida que for colocando fatura, que vocês puderem participar, e junto com a Ariana ou com qualquer pessoa do Brasil, acho que vocês vão entendendo cada vez mais desse mercado, que é o presente e é o futuro. Hoje a gente só tem de Grupo A, em 2026, abre CNPJ de baixa tensão. Baixa tensão. 2028, eu e vocês na nossa residência, caso não tenhamos solar, a gente também vai ter a opção de migrar, então vai ter uma abertura total de mercado. Queria enfatizar que no Brasil inteiro a gente tem executivo e a gente tem alguns escritórios. Então, tipo, em Salvador, que eu vi que tem muita gente em Salvador, nós temos um escritório no Mundo Plaza, que a Ariana fica lá, o gerente regional fica lá. Então, vocês estão com dúvidas, querem dar uma passada por lá, está aberto para vocês. O João, eu lembro que falou que é de Brasília. Em Brasília nós temos escritório. A Tassiana e o Giordano ficam aí em Brasília. Então, assim, nós estamos abertos para compartilhar aí o que a gente sabe. Então, fiquem à vontade e nos usem aí, tá? Oi, Carlos. Tanagra, o escritório de vocês aqui em Brasília fica onde? Você sabe? Caramba, eu sei que é na Asa Sul, Carlos, mas eu vou pegar o endereço certinho com a Tassiana e passo para você. Não, tranquilo. Eu acho que tem um tal de Bar Primeiro, na verdade é Sudoeste. Tá. Se não estou enganada, tem um setor de gráficas, alguma coisa perto do Sudoeste. Setor de indústria gráfica. Pronto, é isso aí. Eu não sei exatamente o prédio, mas eu pego e passo aí para vocês, tá? Mas temos escritório aí e funcionários próprios aí também, que é a Tassi e o Giordano, que são de Brasília. Ok. Depois a gente marca, dá um pulinho lá, João. Conhecer mais. Isso. Até pegar um folder físico para poder distribuir com os clientes. Vocês pegam o folder lá, exatamente. Aqui em Salvador também, se quiser pegar no Mundo Plaza, ou a gente combina para levar lá em Camaçari, a gente vai precisar gerar uma conexão aí mais próxima o tempo todo mesmo. Oi, Bruna. Fechou, Carlão. Então, marcar um dia para nós descer lá. Só pegar o endereço certinho para nós ir lá ver os folders lá e qual o material que vai nos atender. Não, tranquilo. Oi, Bruna, você estava com a mão levantada. Isso. Então, a minha pergunta é justamente essa, se o acesso a vocês, como é que vai ser esse pós agora, né, o início agora de vendas, de dúvidas, vai continuar pela Solar, ou a gente tem o contato de vocês? Eu sou daqui de Salvador, confirmando. O Fernando não conseguiu entrar hoje,
porque ele está em viagem, mas o Fernando especificamente tinha comentado que ele está contratando uma pessoa para cuidar especificamente do Mercado Livre. Então, vai ter essa pessoa aí dentro da Solar que vai conseguir. A Ari se colocou à disposição, e eu também me coloco, para criarmos um grupão, e aí eu não sei se o Fernando vai topar, e como ele não está presente aqui, eu acho que o Brito vai conduzir isso aí com ele, mas assim, preciso de suporte local, tipo, o Fernando tá em Salvador, está em Camaçari, o Brito está em Sergipe, então assim, como localmente nós temos CLT, então esse apoio de material gráfico, de dúvidas técnicas, eu não vejo problema, tá? Porque a gente não vai conseguir auxiliar. Me ajuda no meu modelo, a gente tem expertise no modelo de comissão de vocês. Aí essa questão de preço a gente realmente não vai saber. Mas comercialmente, tecnicamente, sobre o Mercado Livre, eu não vejo problema, tá, Bruna? Eu já tenho um caso. Fernando. Isso, eu tenho um caso, não compartilhei aqui para justamente não tomar o tempo, deixar que a explanação fosse feita, né? Mas tem um caso específico de estudo, que o cliente, inclusive, já pediu até uma consultoria, e aí eu queria depois discutir e entender melhor essa viabilidade para ele. Você fica em Salvador, Bruna? Salvador. Pronto, a gente vai, assim, eu tô aqui, tá, pessoal? Então, a gente pode se encontrar lá no Mundo Plaza, ou em algum lugar no shopping, enfim, a gente vai precisar, nesse momento, ter contatos. Se precisar fazer visita com o cliente, eu vou com vocês para captar a primeira fatura. Então, a gente vai aqui começar a criar uma dinâmica que seja mais fácil entendimento, e em Salvador e toda Bahia e Sergipe, eu estou disponível para ir presencialmente com vocês, tá? Então, defino aí com o Brito qual vai ser o modelo principal. A gente entende que é um mercado muito novo, apesar desses bate-papos. No dia a dia, quando a gente se depara com o cliente, é que vem as dúvidas, que vem os questionamentos. Então, acho que nesse momento a gente precisa estar muito próximo, até vocês pegarem, estou segura, estou dominando mais esse mercado, assim como vocês têm uma expertise no solar. Começar, para vocês terem noção, eu chamava nossos aerogeradores de catavento. Eu comecei dessa forma. Então, para mim, era um grande catavento, porque eu passei a infância inteira escutando que era catavento, né? Então, à medida que a gente vai se aprofundando, fazendo treinamento, visita um cliente, visita outro, é que vai entrando aí dentro do juízo, e a gente vai pegando aí formas, né? Cada cliente é um cliente, cada ser humano, na verdade, é um ser humano. Então, a gente vai precisar realmente se unir para sair do outro lado, e não dá para deixar vocês na mão com dúvidas, né? Acho que o mais difícil é conseguir o cliente, né? Então, a gente tem que se unir. E tem profissionais, e insights, e novos recursos. A Ariana aí falou tantas coisas que eu anotei aqui, de fato, que eu queria depois tirar essa dúvida dessa viabilidade para ele, entendeu? E talvez, quem sabe, mudar esse conceito que ele teve, né? Perfeito. Mas assim, Brito, você bate um papo com o Fernando. Se ele autorizar aí, assim, meu contato está disponível, de Ariana está disponível, do Rodrigo, que é o gerente Norte e Nordeste, ele é baiano, ele fica aí em Salvador. Então, assim, tem o Cristiano, lá pro time aí do Brasília, a gente tem o Jordano, tem a Tassiana, então o contato da 2W está disponível para vocês, tá? A gente não tem isso, não. Tá bom? Beleza. Gente, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. Boa noite a todos. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Aí, obrigado aí pela apresentação, Valeu, Ariana. pessoal. Nara, mais uma vez, obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado.